Aí, galera, então é o seguinte, falando sobre automação, tá? O que eu vou fazer hoje? Aqui no YouTube, eu estou só gravando no YouTube, então em Nema TDSX, para você chegar lá e entender o que eu estou mostrando da automação. Veja, tudo isso aqui está funcionando. Então vamos mostrar uma coisa para vocês. Eu vou lá no Telegram, deixa eu ver se eu consigo reduzir a tela aqui. Ó, se eu fizesse isso aqui. E daí eu vou pegar... Vou botar Telegram aqui. Tá. E vou entrar num bot meu. Cadê o bot que eu tenho aqui? Aqui. Agora eu vou puxar esse cara para esse lado aqui. Ué, o que eu fiz? Tá. Deixa eu me organizar aqui na tela. Para vocês verem ao mesmo tempo as coisas. Ó. Se eu chegar aqui, certo? E fosse falar para ele, me diga o que eu tenho marcado para essa semana, e mando essa mensagem para ele, o que vai acontecer? Vai estar rodando aqui tudo, certo? Toda uma aplicação, deixa eu ver, e já, ó, ele já trouxe de volta. Aqui está marcado que essa semana você tem, né, dia 21, horário de Brasília, e tu tem dia 23, etc. Só que eu quero deixar isso aqui rodando, vamos ver se a gente consegue o seguinte, fecha o cenário. Não sei o que eu tenho de alteração, mas vamos lá. E abre o cenário de novo. Vou abrir esse cenário aqui, ó. Tá rodando lá. Vamos ver se eu consigo fazer vocês verem o que está acontecendo. Não, já tirei de novo. Vamos lá de novo. Olha só, agora eu vou dizer, eu queria fazer um agendamento para o último dia do mês, às 8 horas da manhã, eu tomar um café no centro da cidade com um amigo. Enviei. Ó, tá rodando aqui, ó. Aqui vocês podem acompanhar, ó. Ele já foi lá para cima e tá fazendo agendamento aqui, ó. E já disse, ó, dia 31 de janeiro, das 8 às 9, 1 hora de café, convidado seu amigo está incluso como participante. Aproveite o café no centro da cidade, etc, etc. Ou seja, se eu entrar no meu calendário, está reservado já. Certo? Então, eu nem estou usando isso, mas agora estou usando. Então, eu cadastrei o calendário, eu cadastrei o Notion, eu cadastrei as coisas para ser rodado dessa forma. Deixa eu ver. Eu queria saber se tem alguma coisa para fevereiro. Ó, ele não está mostrando aqui porque eu saí da tela. Eu não posso sair da tela. Mas já deu resposta. Ó, ele tem 22 de fevereiro, um batizado de um amigo. Certo? Agora é o seguinte, vamos fazer mais uma pergunta. Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês. Daí eu vou explicar tudo o que nós estamos fazendo aqui. É maravilhosa essa automação, é o início dos agentes. Muito bem. Olha só, vamos lá. Deixa eu ver se está gravando isso aqui. Cadê você? Ah, lá.
Tá, beleza. Então, olha só. O que eu vou fazer agora? Tá, nessa tela eu consigo ver o que está acontecendo. Então, eu vou dizer o seguinte. Me fala um pouco sobre qual é a história minha que está gravado, que você tem sobre mim. Eu podia estar fazendo sobre outra pessoa. Ó, começou, ó, tá processando. Em vez dele ir lá para cima, o que ele vai fazer? Tá indo aqui, ó. Tá buscando, ó. Olha só, ele buscou no RAG aqui, ó. História pessoal. Você tem um evento de um batizado, tem interesse em saber sobre a história do Al-Aqsa, seu percurso de carreira, serviço militar, hippie, trabalho, campanhas, etc. Estudo em Porto Alegre, tecnologia. Quer saber de detalhes? Sim. Me conta um pouco sobre a história antiga, o que eu fiz na vida. E lá vai ele, ó. Foi buscar aqui, ó. Informação, certo? Ó. Pelo que você compartilhou, sua trajetória é bem interessante, né? E diversa. Antes você trabalhou no quartel, passou como um hippie, trabalhou em campanhas políticas, se mudou para Porto Alegre, onde estudou, né? E trabalhou com tecnologia. Quanto a seu pedido sobre a história antiga, aqui vai um... Beleza, pessoal? Ô, Alci, vem para o YouTube, Inema TDSX, estou transmitindo a tela, o que eu fiz. Então é o seguinte, em primeiro lugar, todos vocês viram o funcionamento dele. E eu vou explicar o funcionamento e vou explicar como se faz essas coisas todas. Todos vocês podem ter um assistente pessoal ou podem vender isso para uma empresa. Ela pode servir como atendimento de cliente de forma inteligente. Ela pode ser um funcionário, um gerente. Eu posso trocar as pessoas por atividades daqui. Tudo bem, não vamos trocar totalmente, mas eu posso deixar as pessoas, né, fazendo outras coisas enquanto que isso faz a parte normal, certo? Então, né, e eu estou usando um sistema ele entende minha voz e me dá em texto. E depois só querer trocar, que eu quero que a saída seja a voz também. Certo? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Oi, Jonathan. Claro, dá para fazer qualquer coisa, viu? Você pode fazer um chatbot respondendo as coisas, só que essa coisa aqui, em vez de eu fazer só um chatbot que seria esse ponto, eu criei um sistema ilimitado. Tá? Beleza? Um sistema ilimitado. Bom, vamos lá. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui, deixa eu voltar para essa tela, eu vou maximizar, que é o seguinte. Eu tenho a entrada aqui, eu já expliquei, mas eu quero explicar tudo de novo para que todo mundo possa fazer. Eu tenho essa entrada aqui, que são dois caracteres aqui, né, dois módulos, que são a entrada. Isso podia ser WhatsApp, podia ser página web, podia ser Gmail, podia ser o que quiser. Qual é a missão? Receber input, seja texto, vídeo, voz, que nem no caso eu estava usando aqui. E esse módulo aqui, ele serve para transcrever isso para texto, porque dentro da inteligência artificial, tudo é levado para texto. Então, se tu fala com voz, ele transfere isso para texto. Se tu fala por vídeo, ele transcreve para texto, certo? Então, essa é a função dessa bolinha aqui, transcrever. E aí, o que nós temos? Nós temos um dado que é buscar o que eu tenho aqui, que é essa aqui primeiro, e depois ele gravou, aliás, o que nós falamos aqui, ele gravou e depois ele fica num looping buscando todo o histórico que tinha do passado
sobre essa pessoa, certo? Então, eu posso fazer isso baseado no número da pessoa que chegou aqui, ou no e-mail, e eu sei o histórico de tudo que ele teve. E eu reparto em 2 casos. A gente usa essa tabela Airtable para toda a conversa que nós temos, e nós temos aqui o Pinnacle, Pineco, eu sempre me atrapalho tudo, que é o RAG. Ele busca informação. Aqui eu tenho a nossa conversa. São 2 coisas diferentes, que a gente não mistura, certo? E aí, colhendo todos esses dados, eu dou para o diretor, certo? Que é o cara que decide para quem é que vai. Por exemplo, eu implementei essa parte aqui embaixo hoje, que não tinha. Se ele não consegue decidir quem desses 3 gerentes é para receber, ele pega e manda de volta para cá, que vai gerar uma mensagem de volta para dizer, olha, eu não posso decidir para quem eu mandaria porque falta informação. Me dá mais detalhe. Então, voltaria para fazer um looping até ele ter informação suficiente para delegar para os gerentes que eu tenho aqui. E aqui eu tenho o gerente de produtividade, eu tenho o gerente, né, de busca de informação e tenho o gerente que vai gravar a informação. Então, tudo que chega novo e que esse cara identifica que isso tem que ser gravado na nossa base de informação, é aqui. O que ele quer buscar uma informação? É aqui. Ele quer controlar a produtividade, que é agendamento, tarefas, etc. Tudo é aqui. E assim eu posso criar esse nível e aumentar o que eu quero de números de funcionários, que são os agentes, de número de gerentes, que são os que coordenam a gente. Por exemplo, aqui ele coordena 3. Aqui ele coordena 1, mas eu podia colocar novos aqui, conforme o tipo de busca e informação, se ele quer uma informalidade, se ele quer um documento da empresa, se ele quer que busque na internet, eu posso criar funções diferentes. Beleza? Vamos lá, quero perguntas aí para responder. Bom, não querem fazer pergunta, tudo bem. Vou continuar mostrando aqui. Oi, tudo bem, Alci? Tem alguma ideia alternativa? Não sei do que tu tá falando. É que passou a mensagem, como eu estou demonstrando no YouTube, eu estou só dando para vocês um feedback do que eu estou mostrando lá, tá bom? Ignaldo, tudo depende. Tu pode fazer toda essa automação de graça, certo? Tu pode fazer tudo de graça para ele. Depende do volume. Outra coisa, tudo depende de quanto ele ganha em cima. Vamos imaginar o seguinte, quanto custa um funcionário para fazer todo esse trabalho de resposta? Não estou dizendo de configurar, certo? Imagina que tu tem 1000 pessoas querendo tirar dúvidas, etc. Esse cara dá conta. Então, para uma empresa, por mais que custasse 10 mil por mês, é muito barato. Oi, tudo bem? Olha só, o Telegram não é pago. Então, por que eu usei o Telegram aqui? Porque no Telegram eu não tenho nenhuma restrição. Eu vou mostrar para vocês como se cria isso no Telegram. Mas eu podia substituir esse cara e esse cara pelo WhatsApp. Única coisa é que quando tu muda para o WhatsApp, tu tem que pagar, né, um valor muito baixo, mas você tem que pagar para o WhatsApp por
cada mensagem que vem, né? Claro que o usuário mandou uma mensagem, tem validade daquilo 72 horas, 48 horas, depende do pacote que tu compra. Mas tu botaria o WhatsApp aqui na frente, dá na mesma, certo? Ó, eu coloco o WhatsApp aqui e coloco o WhatsApp aonde tiver o Telegram aqui nas respostas. É só substituir ele, certo? Outra coisa, eu não precisaria estar guardando esses dados, né? Se eu não quisesse. Então, no Airtable lá, eu tenho gratuito todo mês, né? Um volume. Se eu tiver muito volume, eu vou ter que pagar, certo? É natural isso. Mas eu também podia dizer, não, eu posso guardar isso numa planilha. Então, substitui por uma planilha isso aqui, para ter informação lá, certo? Então, vejam só. O ChatGPT, eu posso trocar esse ChatGPT e botar o Grok, que não paga. Só que eu estou usando o ChatGPT desde outubro, botei $10, eu gastei desde outubro até hoje apenas $5. Então, dependendo da empresa, isso não é nada, né? E o Make roda 1.000 operações gratuitas por mês. E também, se tu quiser ter 10.000, custa $10. Então, no final de conta, se uma empresa que tem isso, atendendo os clientes, etc. e tudo, para ela é insignificante. Uma coisa é a gente testar de graça e tudo, outra coisa é tu implementar numa empresa e dizer, ó, tu vai gastar tantos mil por mês, mas isso é baseado no tráfego que ela tem, né? Então, dá para fazer tudo de graça, né? Ou você pode dizer, não, vai ter uma taxinha aí. Por isso que a lógica é você desenvolver alguma coisa que agrega no valor do cliente. Por exemplo, tem uma empresa aí, né, que eu estava falando para o cara, o cara tem 50.000 clientes. A estrutura de venda dele, ele quer enxugar. A estrutura de atendimento, ele quer enxugar. Então, o que ele faz? Ele pega uma ferramenta dessa, implementa e deu. E tu pode botar isso no N8N? Pode, mas daí tu tem que ter o teu servidor, a tua manutenção, etc. No pacote todo, tu tem que medir para o cliente baseado no tráfego que ele tem. Beleza? Não, aí que está Ignaldo. Veja, uma das coisas, nós temos, vamos pegar duas aplicações, o Make ou N8N. Os dois fazem as mesmas coisas. A diferença do Make é que a escalabilidade é dele. Eu não tenho que ter servidor, nada. Eu tenho que, simplesmente, depois que eu fiz isso, fechei, né? E eu vou estar trabalhando, usando tudo a partir da interface que eu usei. No caso, eu estava usando a interface do Telegram. Mas eu podia tirar esse Telegram e botar aqui uma web, um chatbot. Eu podia estar colocando aqui um gatilho lá no ChatGPT, fazer um assistente. E esse assistente vem e responde tudo aqui. Até eu vou fazer uma cópia disso e fazer esse tipo de coisa lá, né? Eu posso estar trocando por e-mail aqui. Então, o que acontece? Vamos pensar o seguinte. Eu sou uma empresa e vendo treinamento, certo? Ou vendo produto de consultoria, ou eu vendo produtos de sapato, de calçados. Aonde estão os dados de calçado? Dentro desse aqui. E eu já mostrei para vocês como fazer o RAG disso. Ou seja, ele vai pegar, né? Vamos ver se nós achamos aqui fácil. Lá no Make. Make aqui. A minha achar assim é difícil.
Eu teria que ver onde que está essa automação que faz raspagem. Tá? Ela faz raspagem de tudo que nós temos dentro da internet. Certo? Então, o que ele faz? Ele levou tudo para lá. Depois eu procuro. Ele levou tudo para dentro aqui, dentro desses dados aqui. Quando alguém vinha aqui perguntar sobre alguma informação, ele buscou aqui. Foi o caso que eu perguntei sobre a minha infância. Certo? E eu poderia colocar uma regra que ele não deve responder se não estiver dentro disso aqui. Então, aqui ele cadastra coisas novas e aqui, né, ele põe. Então, isso aqui só vai ser aprovado se a origem for tal pessoa. Então, toda vez que tu joga uma informação aqui de produto, ele vai atualizar nessa base, que é a mesma. E aqui ele vai estar buscando. Certo? E aqui... Isso aqui eu desativei aqui um recurso de buscar no Perplexity, porque eu estava sem crédito lá. Então ele pode buscar e responder, ou ele buscar na internet e responder baseado nisso. Oi, Alexandre Freitas, olha, lembra de uma coisa. O PC que tu tem que ter é o mais chulé que tem, o mais vagabundo que tem, porque é tudo na nuvem, certo? Se tu vê esse computador que eu tenho aqui, os dois que eu tenho aqui, um deles desliga quando esquenta muito. Tanto que eu mudei para cá, antes eu estava ali, mudei para cá, para essa aqui, que é um iMac daqueles antigos doados. Tá? Deixa eu ver mais mensagem aqui. Oi, tudo bem, Roger? Ó, tem várias automações para fazer no WordPress, fazer blogs e tudo. Lembra de uma coisa, nada cai do céu, tu tem que aprender. As automações estão prontas, que nem essa aqui. Agora, tu precisa ir aprendendo a configurar cada uma delas. E é isso o propósito da comunidade. É ajudar esse pessoal. Certo? Sim, eu vou fazer essa parte agora, Joaquim. Ó, vamos mostrar aqui, ó, como é que eu faço essa primeira parte aqui no Telegram. Muito bem. Deixa eu sair fora. E aqui, ó, eu vou criar um novo cenário. Certo? E vou querer o Telegram. Ó, no Telegram tu tem várias opções. Uma delas é Watch Update. Tá vendo aqui, ó? Eu clico nessa Watch Update e ele já me trouxe aqui. E agora o que eu quero? Eu tenho que criar uma conexão, certo? Lá, e vai aparecer um endereço aqui. Eu não vou clicar para não ter vocês pegando isso, certo? Esse endereço aqui, se eu fosse vir aqui clicar, certo? E adicionar um novo, olha o que ele quer, um token. Então, quando você vai fazer, ele vai pedir um token do Telegram, certo? Então, veja só, a primeira fase é você pegar esse cara e buscar um token. Como é que eu buscaria o token? Eu já até expliquei isso. Eu vou lá no Telegram, certo? E eu vou procurar um cara chamado Bootfater. Tá? Eu não vou mostrar muito porque aparece os códigos, daí não pode. Boot. Ó, esse cara aqui, ó, Bootfater. Daí esse cara, quando você abrir ele, você criaria um novo boot, new boot. E daí quando você dá um new boot, vamos lá voltar para minha telinha aqui pode ser do ChatGPT, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. O ruim de demonstrar essas coisas, eu tô com uma conta válida, então eu teria que entrar com um login diferente. Mas ó,
Eu vou pegar e botar lá dentro do bootfatter 1000 boot. Certo? Ele vai pedir um nome. O nome deve ter no final bot, B-O-T. Então, geralmente a gente cria, que nem eu criei lá, Inema underline bot. Tá? E aí ele criou. E ali, daí tu vai ter um menuzinho e tu vai dizer, eu quero o token. E ele vai gerar um token para ti. Daí ele vai gerar esse token e você vai lá de volta e configura aqui. Vai ser um token, certo? Esse é, ó, um token assim, grandão. Tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês, mas não, nem precisa. Porque esse aqui nem existe mais. Tá? Daí você salva e daí ele vai criar, ó, e daí ele vai criar um endereço aqui. Ó, esse endereço aqui. Mas isso não importa, tá? É só se tu quisesse agora tá buscando em outro lugar esse endereço aqui. Daí, olha só, quando você quiser agora mandar mensagem, você entra naquele bot que você criou, que nem eu estava fazendo aqui, ó. Ó, eu entrei no Inema Bot. E aí, toda a conversa que eu falo vai diretamente para o... Deixa eu... Para esse cara. Não tem erro. É só esses passos. Qualquer um que tiver dúvida lá na comunidade me pede que eu dou uma assistência para essa parte inicial. Eu quero ajudar todo mundo. Daí é o seguinte... Daí eu tenho o papo para lá e para cá, e daí o segundo momento você vai criar a resposta. Então, de novo, vem aqui, e aqui a resposta pode ser muita coisa, certo? Responder como voz, responder como vídeo, responder... Mas eu fiz aquela minha opção, responder texto, certo? Daí eu venho aqui. E aqui o segredo é o seguinte... Tá vendo isso aqui? Isso aqui. O texto seria responder alguma coisa que tu queira. Então vamos pensar, chegou o quê daqui? Texto. Então, aonde que está a mensagem? Estão vendo? Eu vou clicar em texto. Deixa eu ver, alguém me... Ó, eu quero responder baseado no attachment, mas eu quero texto. Vocês viram o texto aqui? Ah, tá aqui. Ó. Então, a mensagem eu poderia dizer, responda sobre o... Daí vai ser tal coisa. E aqui que está o segredo. Esse chat ID, você tem que botar qual é que é o teu chat, a tua conversa. Então, lá do boot. Então, outra coisa que tu pode fazer, onde que eu estava anotando, ó, que é o segundo macete aqui, opa, é você procurar um bot para saber teu número. Se chama RAW Bot Data. Se não me engano é esse. Deixa eu ver uma coisa. Não é barra, é um arroba. Tá? Vamos ver se nós achamos ele aqui. RAW. Ó, tá aqui ele, ó. E lembra de uma coisa, tem que ser esse com... Exatamente aqui para não ser essas coisas que os caras estão aí usando nome similar para enganar as pessoas. Então, ó, RAW Data Bot, viu? Ao contrário, eu tinha falado. Então, ele vai, se tu rodar ele vai te dar o teu ID. E daí você coloca dentro daqui, ó, o ID teu. E daí tá pronto. Né? E aqui no meio a gente vai botar tudo o que quiser. Se tu vai ver lá na nossa automação é isso. E o que eu fiz? O segundo botão eu fiz, era como o que chegar de anexo, porque a voz é um anexo, eu fiz a transcrição, fiz download e transcrição. E aqui eu podia abrir um novo módulo, vamos só botar um novo módulo aqui. O novo módulo seria um ChatGPT, certo? Que ele vai ser, né, aqui, ó, deixa ele abrir aqui no meio. Ah, deixa eu só dar um OK aqui. Opa.
Eu quero, na verdade, ele não quero aqui, eu quero ele no meio. Então, unlink, tiro o link, põe ele aqui, ele já pegou no meio. Agora, o que eu quero aqui? Eu vou chegar e dizer, eu quero que tu responda essa pergunta aqui. Qual é o modelo que eu quero? O Mini, o GPT-4 Mini, que é o mais barato, certo? Porque não precisa ter um poder de processamento grande para responder perguntas básicas. Ó. Então, eu vou dizer que eu quero é user, o texto é responda de forma objetiva sobre... Daí tu vai pegar aquilo que tu veio, a mensagem, ó. Mensagem, texto. Ó. E deu um ok. Aqui tá feito. Agora tu vem aqui, opa. E daí tu diz que tu não quer a mensagem lá, tu quer a resposta disso aqui. Certo? Então, em vez de tu estar buscando isso, eu tenho que buscar isso aqui. Deixa eu só rodar aqui, vai dar erro. Eu não autentiquei. Deixa eu ver se já aparece. Não. Tu tem que rodar uma vez, daí vai aparecer isso aqui e tu coloca essa coisa no lugar aqui. Tá beleza? Então é isso aí, galera. Fácil de implementar. O segredo está entregue. Agora nós temos o resto para fazer. Certo? Enquanto isso, deixa eu ver se tem mensagem aqui na galera. Oi, Joaquim, beleza? Oi, Tisa, não adianta colocar o link aqui, por isso escreve só inema.vip ali, porque se eu colocar HTTP, eles removem, viu? Obrigado aí por essa força, Tisa. Então vejam só, tá? O que nós temos? A gente já fez esse módulo aqui, vocês já viram, certo? Esse segundo item, olha só o que eu fiz. Por enquanto, eu botei um filtro dizendo... Se o conteúdo que chega lá, certo? Né? Existe um anexo, vai para frente. Se a pessoa mandou texto, não vai. Por quê? Porque eu não implementei ainda texto. Eu estava testando voz. Eu vou mudar isso para ter texto, voz ou vídeo. Daí o que acontece? Legal, existe anexo? Sim, então eu faço o download. Muito simples. Eu peguei apenas o link do download, que é o attachment. Daí eu vou no transcrever, que podia estar usando qualquer inteligência artificial, e digo, eu quero o arquivo que tu fez download do Telegram e vai fazer transcrever. Pronto, só isso. E eu quero que o resultado esteja em formato JSON. Tá? Então, até aqui o que é? O modo de entrada, porque eu quero texto. E aí eu vou pegar e gravar toda a conversa que chega, eu quero gravar numa planilha ou numa tabela, no caso Airtable eu uso para isso, certo? Eu vou pegar esse texto que foi transcrito disso aqui e vou gravar numa tabela, numa base de dados chamada conhecimento base, chat história, e vou botar esse texto lá, certo? Que é o resultado que ele fez, a transcrição. E aí, depois dele gravar, o que eu faço? Eu criei um looping, dizendo, eu quero que ele busque os dados, olha só. Então, o que eu fiz? Agora é uma busca. Eu quero que tu busque tudo de query, de respostas e a data da criação, certo? E traga isso tudo num agregador. Ou seja, o agregador quer dizer, se ele tiver 30 coisas, ele vai jogar aqui. E ele vai levar para uma variável só. Certo? Que eu estou dizendo. Para o que ele está fazendo, juntando tudo isso aqui.
Daí ele juntou tudo esses dados para o agregador. Eu vou pegar e estruturar ele, certo? E aqui eu podia dizer que os dados que eu quero é só 30 ou 50, ou quanto que eu quero. Posso definir o tamanho da informação, certo? Muito bem. E aí chegou aqui. Esse cara aqui é o nosso diretor, o nosso maestro. Ele vai decidir que aquela informação toda que ele chegou lá, ó, ele tem todo uma engenharia de prompt, certo? De diretor, ó. Eu vou pegar todo esse cara aqui, ó, vou Ctrl C e vamos ver se eu já coloquei lá na comunidade Inema Prompt. Vamos ver lá. Inema Prompt. Cadê você, Prompt? É uma interrogação. Será que está lá para cima? Não tá. Então vamos lá. Inema Prompt. O que eu faço? Eu sempre dou as barbadas para todo mundo. Eu tenho aqui, ó. Eu poderia dizer assim. Prompt automação make com voz clonada. Não é. Prompt de tom. Prompt modelo. Prompt redes agente. Vamos ver se é isso aqui. Não, não é. Então eu vou fazer um novo aqui para nós, certo? Que seria dizer assim. Prompt agente IA enfim, make 65, tá? Então, só para as pessoas souberem o que é isso. Eu dei um OK, tá ali ele. E eu vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só para ter um. E vou botar o conteúdo aqui. Então, aqui, ó, qualquer um de vocês pode estudar esse cara que está aqui. Certo? Esse é o diretor. Eu vou aqui no 9, ó. E coloco aqui, edit. Prompt do diretor. Tá? Voltando lá. Então, só documentando isso. Então, esse cara aqui, ó, ele toma decisão para saber em qual dos gerentes ele vai atribuir aquele conteúdo. Então, se eu falar que eu quero agendar alguma coisa, ele vai botar aqui. Se eu quiser falar sobre, eu quero gravar informação nova, aqui. Se eu quero pesquisar sobre o assunto, aqui. Então, é ele que decide. Esse prompt é maravilhoso. Já que vocês querem ver isso, olha só. Eu vou vir aqui, certo? E eu vou escrever aqui, ó. Traduza em português esse prompt. Ó, vamos dar uma estudadinha nesse prompt. Isso que eu digo, não adianta, não tem curso que ensina isso. Isso tem tempo de dedicar, olhar, estudar e entender. Então, quem fizer curso, para mim, é um cara lento, porque ele não tem como aprender essas coisas num curso. Ele vai tendo que estudar, descobrir coisas novas o tempo todo. Então, olha só, tradução em português. Definição da função. Função persona. Você é o agente roteador, responsável por determinar qual agente ativar com base na solicitação do usuário. Nível de especialização. Você tem um entendimento claro dos diferentes agentes do sistema e suas responsabilidades. Objetivos principais. Avaliar a consulta do usuário e decidir se deve ser tratado pelo agente de produtividade para tarefas de lista, ou pelo agente geral para outras atividades, pergunta, solicitação, ou memória. Certo? Contexto. Aí aqui eu posso estar colocando muito mais. Contexto e antecedentes. Você opera em um sistema multiagente que pode atender várias necessidades do usuário. Seu papel é determinar quais agentes e especialidades devem ser ativados com base na consulta do usuário. Conhecimento compartilhado. O agente de produtividade lida com o quê? O agente de memória lida com o quê?
O agente geral lida com o quê? E assim tu teria todos os outros agentes, certo? Especificação de tarefas. Tarefa principal. Quando você recebe uma consulta do usuário, você deve gerar um JSON válido com os nomes. Agentes que devem ser ativados. Detalhes da entrada. Você recebe uma única string, consulta de usuário, formato de saída. Se a solicitação para a tarefa de produtividade, deve criar e incluir productivity. Certo? E assim por diante, ó. Então ele mostra exemplos de saída, restrição, né? Você tem que definir sem tamanhos limite, tom que você vai usar, neutro e direto. Sempre retornar JSON, ou seja, tu está reforçando o que ele falou lá em cima. Incluir produtividade, incluir memória, tá? Incluir general isso. O que não fazer? Não incluir produtividade general para tarefas claramente exclusivas de produtividade. Ou seja, tu está reforçando ele. Protocolo de colaboração e integração, né? Troca de mensagem, sequência destapa. E assim, pessoal, é grande. Boa noite, Francisco. Oi, não, essa não tem Apify, essa aqui é direto, essa automação é maravilhosa. Isso aí é transformação. Agora veja só, eu podia estar usando Apify antes para popular meu RAG, ou eu poderia estar usando simplesmente um diretório dentro dentro da base e jogar todos os documentos para aquele diretório e ele fazer, né, chupar todos aqueles dados e levar para a RAG. O Adalberto, eu tenho assim, ó, tenho muitos planos para a comunidade, certo? Para automatizar ela. Só que nem eu disse, eu quero primeiro deixar o pessoal entrar, conhecer o pessoal, né? Fazer o pessoal entender como funciona ela. E nosso plano, assim, a longo prazo, um roadmap. Esse ano a gente vai ficar no Telegram. Ano que vem, conforme o nível da comunidade e tudo, a gente vai levar ela para uma plataforma própria ou não, certo? E provavelmente vou automatizar tudo, né, de conhecimento e tudo mais. E esse ano a gente deve criar também uma comunidade nossa no Discord. Mas o foco até março é ficar aqui no Telegram e fazer as pessoas aprender a base. Beleza, pessoal? Alci, tudo depende do que tu quiser. Vai para o ChatGPT, conversa para ele, fala das coisas que tu gostaria de fazer, manda ele pesquisar na internet o que é os trends, os top. E lembra o seguinte, mais importante do que o nome que tu criar é a marca. O que o Inema tem a ver? Nada, né? Mas tu vira uma marca. Então, o importante é isso, é o conteúdo que tu vai colocar dentro das plataformas. Tá? Bom, vou continuar aqui. Que hoje é o meu propósito aqui é ensinar para vocês essa automação maravilhosa. Então vejam só, eu cheguei no diretor, agora vamos falar com os gerentes. Eu tenho 4 gerentes aqui, ó. Deixa eu dar uma organizada aqui, ó. Ó, ficou os 4 gerentes. O gerente de produtividade, o gerente, né, de pesquisa, o gerente, né, de memória e o gerente, esse gerente aqui, até eu dupliquei ele de memória, eu tenho que alterar ele depois, que é o gerente de resposta que não sabe das coisas. Tá? E foi assim que eu fiz. Tá? Então, eu poderia pegar esse conteúdo de todos eles aqui e mostrar para vocês da mesma forma que eu fiz ali. Né? Eu posso pegar esse agente de produtividade, pegar né,
a informação, deixa eu abrir aqui. Pegar toda a informação aqui, ó. E fazer a mesma coisa, traduzir, ó, traduzir e levar lá, certo? Aqui, ó. Ó, eu ponho aqui, ó. E assim, tá? Eu tenho cada um deles. Depois eu vou organizar aí para o pessoal ter acesso a essa informação. Para ele poder pegar, copiar daqui e aprender o que ele está fazendo. Então, eu vou fazendo mais e mais cargos dentro da empresa. É assim, o cara que está vendendo lá 70 funcionários, o que ele fez? Ele criou essas regras, só que esse cara aqui é o gerente. O cara anterior, né? Vamos lá. Então, o que ele faz, esse gerente? Está todo o trabalho aqui. Vamos estudar. Certo? E aí, baseado no que ele definiu, tem os filtros aqui. Se isso aqui é para criar, alguma coisa é para cá. Se isso aqui é para fazer Notion, ou seja, colocar tarefas e tudo, é aqui. Se você vai querer fazer só verificar alguma coisa no calendário, é aqui. Então, eu faço consulta por aqui. Eu faço tarefas por aqui. Eu faço criação de agenda por aqui. E assim eu posso estar organizando como eu quiser dentro da minha empresa. E aí tem, né? O que ele faz aqui? Aqui ele prepara, né, uma pesquisa que ele vai buscar no calendário determinados o horário, o tempo. Então, olha só. Se a gente olhar aqui, deixa ele abrir. Ó, leia o que o usuário está pedindo no formato Johnson de dia, mês e ano, né, da data inicial e até a data final. Daí ele deu um exemplo bem simples. E ele deu aqui, hoje botou a hora que é hoje. E daí ele mandou buscar o texto lá do início, ó. O número 13, é lá do início o texto. Ele não se baseou nisso aqui. Ele buscou o texto lá do início. Tá legal? É isso aí. Então, ele pegou e preparou, levou para cá. O que ele fez? Simplesmente pegou esse conteúdo e disse, eu quero que seja JSON, ou seja, validando ele se der erro, para ele não ir adiante. Daí ele pesquisou dentro do calendário e ó, ele fez também um looping para buscar todas as informações do calendário dentro daquele range de data, certo? E aí, ó, ele foi lá dentro do calendário, usando o meu e-mail, etc, etc, e aqui eu podia dizer o que ele quer que busque mais. Depois disso, o que é? Né? Ele pegou, faz um texto desse dado para devolver, né, para cá e gravar o que ele respondeu por aqui. Ou seja, eu tenho o dado que entrou e o dado que saiu. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Então aqui ele está fazendo o quê? Pegando toda a informação que ele pode, certo? Preparou essa informação e foi gravar. Ó, aqui ele já está fazendo create um evento, né, no nome que ele está criando e aí botando a informação lá da entrada, certo? Que é que ele trouxe para cá. Ok? E a mesma coisa é aqui. O que ele fez? Ele está buscando informação. Então, só para olhar. Ó, ele pegou o ChatGPT e disse, você é um assistente virtual, né? Tá bom, que vai pesquisar, ele estava fazendo e aqui ele buscou, né, a forma que é para buscar lá dentro. E aqui, o que ele pegou? Essa pergunta que ele fez, e ele fez em Embedded, ou seja, ele transferiu esse conhecimento que tinha aqui em vetor para buscar lá dentro. Aqui não tem muita coisa, ó. Eu só disse aonde que era para buscar o quê. Então buscou no vetor, trouxe toda a informação, porque pode ter várias, né? E daí depois consolidou isso para que o agente pudesse
responder, né? Então aqui o que ele fez? Ele pegou toda a informação e trouxe de embedding, né, de vetor para, né, para nós ter isso disponível. É um outro cara aqui. E aí ele decidiu se é para buscar mais coisas na internet ou é para responder direto. No caso aqui eu tirei o Perplexity, que era para buscar mais coisas na internet. Certo? E aqui seria para ele gravar. Então a mesma coisa, chegou a informação, ele fez embedding, gravou, certo? Daí já respondeu dizendo que ele fez isso. Beleza, pessoal? Estou no tempo ainda, estou com fome, mas eu estou feliz aí porque essa automação tá linda. Deixa eu ver aí se alguém está fazendo alguma pergunta. Travis, esse é o problema de muita gente. O cara faz uma coisa maravilhosa e não sabe vender. Então, se tu chegar e tiver algumas pessoas, né, de um nicho determinado e for lá e resolver a dor dele ou trabalhar no desejo, que eu prefiro sempre no desejo, você entrega as automações que ele quer, o marketing que ele quer, e aí vira um case para tu poder escalar isso para todo aquele segmento. Imagina, se eu pegar essa automação e resolver o problema do nutricionista, se eu pegar essa automação e resolver o problema do médico, que a pessoa tem dúvida, porque ele pode estar buscando informação aqui dentro da base, que é a base do paciente, porque o paciente aqui, quando ele conversou, ou ele tem um identificador que é o telefone, ou ele vai estar usando um código. Então continua sendo dado personalizado. E aí as regras vão estar estabelecidas para ele responder só o que tem na base. E de acordo com o médico ou quem quer que seja, vai responder. E qualquer coisa vai notificar aqui o médico dizendo: o paciente pediu sobre tal coisa. Ele pode fazer um resumo diário, certo? Que a secretária do médico ou o próprio médico vai revisar no dia. Mas podia ser, né, da academia, do salão de beleza, do advogado. Eu queria saber como está no meu processo. Ele vem aqui, consulta a situação e devolve. E ainda eu tenho notificação. Podia ter um painel lá, de uma tela ali no escritório, né, mostrando quem está acessando, o que está acontecendo, quem está interessado, e posso agir proativamente. Beleza? Eu sempre vejo um problema no passado de quem queria fazer as coisas customizadas para alguém. E vou dizer assim, para quem está começando, você pega uma grande empresa, ele vai te sugar tudo, o gerente lá, ele vai sugar tudo, ele vai fazer 10 reuniões, ele pegou toda a ideia, teu conhecimento, e aí ele contrata o sobrinho dele. Certo? O amigo, etc. Então eu sempre digo assim, grandes empresas, nada tu pode fazer de graça. Certo? Vai fazer uma consultoria? Cobra barato. Diz assim, baseado nisso, quando tu me contratar, eu desconto todo esse trabalho de consultoria aí que a gente fez antes. Tá? Porque todo grande, ele quer espremer o pequenininho. E o pior, o gerente que está lá, não sei por que ele adora fazer isso. Quantas vezes no passado, quando a nossa empresa era pequena, média, ou até grande, o cara chegava, chamava e dizia: não, vem cá, ó, sentado aí. Ó, tu vai ter nós como exemplo, nós como, né, e assim por diante. E ele te sugava todo.
Então, é importante vocês terem cuidado com isso. Pega um nicho bem definido, talvez pega um amigo que tem uma necessidade, faz para ele, diz, ó, tu só vai pagar os custos de operação e depois pega isso aqui, duplica e vende em escala. E quem é que surfar a onda, né? A água vai sujar, então toma água limpa. Agora nós temos água limpa. Muita gente ainda não consegue entender um processo desses fazer, mas eu posso duplicar isso quanto quiser. E eu poderia aqui, né, ter terminado ele aqui e daí aqui chamar um webhooks, ou mandar um e-mail, ou mandar um WhatsApp, ou mandar um Telegram aqui, para ele processar tudo isso em automações diferentes, se não precisaria estar toda numa só. Então, isso é muito amplo. A ideia de ter isso tudo junto assim é para a gente entender, mas é maravilhosa. E vamos para fechar então a live de hoje. Vamos dar uma testadinha nela mais. Ver o que eu tenho de agenda desse mês e do mês que vem. Faça uma lista. E aí, será que deu pane só porque eu estou demonstrando? Vamos ver. Por isso que tem... Ah, eu mexi aqui. Descarte. Vamos lá ver, vamos lá ver. Sempre é assim. O que aconteceu? Diz que deu sucesso, mas não chegou nada aqui. Então vamos dar uma olhadinha. Aliás. Ó, 20, 10. Não, nem rodou. Tá rodando aqui, ó. Deixa eu vou parar para a gente testar junto aqui. Tá rodando, vamos ver. Vou encaminhar de novo. Ué. Será que eu mexi em alguma coisa aí? Não chegou os dados. Pode ser que naquela hora que eu fui demonstrar lá do boot aí, eu mexi esse boot ali. Sempre assim, é para dar problema, para mim ficar depois resolvendo os pepinos. Oi, tudo bem? Tu tá ouvindo aí? Me diz aí o que tu tá ouvindo. Não chegou. Bom, pessoal, vou parar a live e vou ver o que é. Eu acho que eu mexi naqueles endereços ali quando eu quis demonstrar. Mas daí eu comento lá na live, tá bom? Era só para mim demonstrar o final, para dizer que dá errado. Oi. Tu não... Ó, pensa, isso aqui não tem como baratear mais, porque é tudo de graça praticamente. O Telegram é de graça, né? O ChatGPT, se tu não usar ele, pode usar um outro de graça. O Airtable, se tu quiser usar
a planilha de graça, certo? Oi, não, cara, não, nós estamos testando justamente isso. Eu tenho a automação pronta e eu disse, não, vamos segurar para identificar os problemas. Um dos problemas que nós temos é que no Brasil, as pessoas não usam a autenticação 2-fator. Beleza? Tá, vou dar uma olhada, eu só não vou fazer online aqui porque vai aparecer os códigos. Tá? E daí eu estou com tudo isso em produção. Mas a ideia é mesmo assim, em vez de você ter feito lá eu fiz a automação, em janeiro estava pronta ela. E a gente largou uma semana, 2 antes e eu descobri um monte de problemas sobre as pessoas não ter nenhuma informação. MVP, né? Beleza? Mas tá bom. Tá indo bem, os probleminhas que a gente tem, a gente tá resolvendo. Tá, vou encerrar para resolver isso aqui e depois eu comento ali ou lá na comunidade. Um abraço, até mais. É inema.vip na internet, vai lá